Fala galera, aqui é o Matheus Cassuriaga, eu sou fisioterapeuta e sou facilitador de consciência e eu vim aqui hoje para falar com você sobre uma coisinha que a gente discute na classe O Fundamento de Access Consciousness, que é um dos mandamentos, que é: não escute, conte ou compre histórias. O quanto da sua vida você vem contando a história, a sua história, o quanto você perde tempo, o quanto você gasta o seu tempo ouvindo a história dos outros, né? E quantas vezes você escuta a história do outro e se alinha com aquela história, ou resiste àquela história. Num dos mandamentos de Access a gente fala assim: não escute, não compre e não conte histórias. Por quê? Porque quando eu estou alimentando uma história, eu estou me colocando numa posição de vítima. Quando outra pessoa está contando uma história e eu estou comprando essa história, eu estou mantendo essa pessoa na posição de vítima, né? E quando eu fico escutando essa história, eu fico deixando ela se manter nesse lugar, né? Então, assim, por exemplo, acontece uma coisa na minha vida e que outra pessoa faz para mim, né? E eu acho muito ruim, ou me assaltam, ou acontece uma determinada coisa e eu fico lá contando aquela história. Eu passo o dia contando aquela história, eu encontro pessoas, eu conto aquela história. Eu começo a justificar coisas na minha vida com base naquela história. O que acontece é que eu me esqueço, principalmente, que quem foi que criou essa história? Quem foi que criou aquela situação? Fui eu. Se eu reconhecer que eu criei a situação, eu vou começar a reconhecer o presente que tem por trás disso. E vou começar a me empoderar de tipo, uau, eu criei isso, né? O que isso quer dizer? O que tem de consciente aqui? Por exemplo, também quando alguém vem e te conta uma história. Aconteceu determinada coisa na minha vida e eu vou lá, nossa, mas isso é muito difícil, né? É complicado essa situação. Eu mantenho a pessoa na história, eu me alinho com a pessoa na história, e eu mantenho isso real, acabou todo o meu empoderamento, acabou tudo que pode ser aprendido, tudo que pode ser acrescentado a partir daquilo ali, tudo que de consciência que pode surgir a partir daquilo ali, né? Ou então também determinada situação que acontece no meu corpo, por exemplo. Está acontecendo tal coisa no meu corpo por causa disso. Eu sinto essa dor por causa de tal coisa. Acontece comigo que o meu corpo não funciona direito por causa de tal coisa. E aí eu fico contando essas histórias. E eu esqueço de que os meus pontos de vista, eles criam o meu corpo. Os meus pontos de vista, eles determinam o funcionamento do meu corpo. Então, ao invés de eu perguntar que ponto de vista eu tenho aqui que está criando isso, eu fico contando história, para que as pessoas comprem a minha história, ou para que as pessoas se alinhem com a minha história, ou resistam à minha história. E fica tudo preso nessa história, fica tudo preso nessa ladainha. E cadê a consciência? Quando é que eu vou escolher olhar para qualquer coisa que me aconteça, ou na minha vida, ou no meu corpo, ou no que for, e olhar para isso e dizer, uau, o que tem de consciente aqui? Para que eu estou criando essa situação? Qual é o presente que tem por trás disso? Então, quando eu começar a fazer isso, começar a perceber que eu posso fazer isso e que isso vai me trazer empoderamento, que isso vai me acrescentar e que eu vou poder começar a transformar as coisas a partir disso, eu vou começar a me empoderar. Tá bem? Então fica aqui esse vídeo onde eu falei: não escute, compre ou conte histórias. Beijo!